Este relógio possui toque de hora em hora pré-ajustado para soar entre as 6 da manhã e as 9 da noite. Após esse período, ele silencia automaticamente entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Os ponteiros já saem de fábrica ajustados para 5h45 da manhã. Passo 1. Coloque uma pilha AA no compartimento de pilha do mecanismo. Passo 2. Coloque duas pilhas AA no compartimento da função musical. Verifique se as pilhas estão com bom contato e se os polos positivo e negativo estão posicionados corretamente. Passo 3. Para ajustar a hora desejada, movimente o botão de ajuste do mecanismo, girando sempre no sentido horário. Enquanto você estiver ajustando a hora do relógio, o som correto para cada hora será reproduzido.